Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius de Almeida, da ICEP de Sociologia. Continuando nossos estudos sobre as instituições sociais, hoje veremos a instituição escolar, a escola, a educação escolar como instituição social. Quando pensamos numa educação escolar, logo imaginamos que essa escola, essa educação escolar, sempre teve, ela sempre existiu, ela sempre esteve presente entre nós. Muito pelo contrário, a escola em si, enquanto instituição, ela foi uma construção histórica, é uma construção humana. Ela foi uma necessidade humana. E então a função da instituição escolar, ela basicamente aprendia-se fazendo o que se tornava inseparável o saber, a vida e o trabalho. A primeira coisa era em casa. Você tinha um primeiro momento em que se passava o conhecimento. Você aprendia fazendo a coisa. Não tinha algo teórico, livros que diziam como você deveria aprender. Você aprendia com teu pai, com tua mãe, como fazia determinadas coisas, e você, ali, você era educado, você era formado para a vida, para as suas necessidades básicas que você deveria viver em sociedade, ou no grupo, ou na própria tribo. No segundo momento veio a Idade Média. A Idade Média, ela sistematiza a educação. Só que essa educação não é para todos. Não é uma educação para todos. É educação basicamente para os religiosos, né, e para os nobres. Aqui não existe uma distinção entre pessoas que frequentavam a escola. Não tinha uma distinção. O que é essa distinção? No sentido de idade, de faixa etária. Tinha a escola na Idade Média, frequentava-se crianças e frequentava-se também adultos no mesmo espaço e estudavam sobre as mesmas coisas. Então, aí na Idade Média, o produto, né, tinha-se a educação como produto. Na primeira, a educação para a vida. Você aprendia para a sua sobrevivência, para a sua necessidade. Na Idade Média, como é a sistematização desses conhecimentos, de uma instituição por trás, aqui eu vejo a educação como produto. Eu vendia a educação. Então, só quem podia ter, quem tinha condições financeiras para pagá-la. E aí, o ensino é destinado à nobreza. Então, quem podia formar eram os nobres e religiosos. Já no século XVIII, que é uma terceira fase dessa história, da formação da instituição escolar, passou-se a ter um outro tipo de necessidade. No século XVIII tem Revolução Industrial. As pessoas estavam passando por Revolução Industrial, capitalismo chegando, e a burguesia, Revolução Burguesa, percebeu-se que era necessário que os seus funcionários que trabalhavam nas empresas precisavam ler, escrever e calcular, porque eram funções que exigiam esses tipos exigiam esse tipo de habilidades. Então eles precisavam saber calcular, precisavam saber ler e precisava saber escrever. Então a educação nesse período era formada para esse tipo de pessoas. Então aqui já passa para a classe trabalhadora, classe que não tinha tantas condições assim. E disciplinava justamente para esse viés. Não era um viés intelectual, mas um viés prático, de necessidade prática. A escola é vista aqui como uma função de transmitir valores, né, hábitos e normas da classe que domina para a classe que será dominada. No caso, gostaria de ressaltar o seguinte: tanto no século da Idade Média quanto no século XVIII, com a Revolução Industrial eu tenho uma ideologia por trás. Essa formação das pessoas, ela possui uma ideologia por trás. Geralmente, a escola, e ela sempre passou por isso, a ideologia
uma ideologia de quem está no poder. Então, você recebe a formação de acordo com aquilo que de acordo com quem está no poder, quem está administrando, gostaria que você aprendesse, que você tivesse determinados conhecimentos, tá? Então, ela te domina. Então, ela domina. Então, você vai conhecer a partir desse ponto e nada mais além do que isso. No caso do século XVIII, é uma ideologia burguesa, ideologia do capitalismo, uma ideologia em que você vai... Eu preciso saber ler, calcular e eu preciso ter esses conhecimentos. Tá bom? Então, a escola assim surge para fortalecer o poder. Então, um dos mitos que a gente tem em termos de educação é que a ideologia, a educação, ela, ela é para todos. A educação é para todos. Isso é muito recente. Essa ideia de que a educação é para todos e todos precisam ter uma boa formação e todos precisam estar na escola, isso é muito recente. Isso nasce na Revolução Francesa. Essa ideia nasce e precisa ser gratuita, a escola precisa ser gratuita, isso nasce com a Revolução Francesa, tá? Mas até então, especificamente, não era bem assim, tá? Aí surge para fortalecer o poder de uma determinada classe social, tá? No caso, é a burguesia, que é dominante numa formação social. Nem sempre ela existiu, tá? A escola nem sempre existiu. Depois, a escola tem uma ideologia que mostra o que é certo, o que é errado, como fazer, como agir, como respeitar. Ela possui normas, como você deve se reportar aos seus superiores. Ela possui um poder disciplinar. Se você não agir desta forma, você será punido, tá? Então, a escola, ela nesse período, ela nasce como justamente como controle, um controle social, tá? Então, a escola básica, por volta do século 17 e 18, junto com a chamada modernidade da Europa, era na escola que se debitava todas as esperanças de redenção de uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, justamente aí no período da Revolução Francesa. A história revela que uma política educacional em seu destino específico decorre de 3 visões de mundo que passaram a ser dominantes no Ocidente naquele momento. A crença no poder da razão e da ciência, o projeto liberal de igualdade e de oportunidades e a luta pela consolidação dos Estados nacionais, bem como podemos dizer, o que queremos dizer com isso? Primeiro, quando falamos de política educacional, estamos nos referindo a um conjunto de ações que são planejadas por instituições. Como? Como o próprio Estado, por exemplo, no sentido de construir escolas, contratar professores e organizar currículos, ou seja, currículos que serão ensinados. Esses currículos serão escolhidos alguns determinados conteúdos e serão excluídos outros. Então, nesse processo de escolha de currículos, há um processo também de ideologia. Porque eu vou excluir determinados, quais são os critérios de determinados conteúdos ou não. É uma coisa que se questiona, é uma coisa que a gente perpassa. Hoje nós temos um currículo neoliberal. Toda e qualquer escola segue esse currículo, sobretudo porque nós temos a máxima de dizer o seguinte: estamos formando pessoas para o mercado de trabalho. E existe uma diferença também apesar do currículo ser nacional, existe a intenção diferente. Aí, quem é da escola privada, estou preparando para o vestibular. São currículos mais elaborados, com específico para entrar numa universidade. Na escola pública, essa intenção é
ainda não se perpassa, ela é bem tímida, tá ok? A partir das ações, a educação escolar recebe uma missão principal, a ilustração do povo, ou seja, o esclarecimento do povo. Tarefa possível a partir de um princípio da instrução pública, de um caráter universal, e inicializado pela alfabetização básica. Essa missão não significou necessariamente que os sistemas nacionais de ensino, tá? na Europa e na América do Norte tenha assumido proporções significativas de imediato. Pelo contrário, no final do século XVIII até meados do século seguinte, a presença da escola é muito mais intenção de um grupo de intelectuais da burguesia, a classe dominante, composta por industriais, banqueiros e comerciantes, do que realidade. Só a partir do século XX houve um desenvolvimento significativo do processo de escolarização nas sociedades ocidentais. E assim, nesse sentido, o que de fato estamos afirmando é que a escola moderna, tal como hoje a conhecemos, é uma invenção histórica. Ou seja, surge com uma ascensão do mundo industrial e de uma nova classe social, a burguesia. Ainda aparece uma instituição especializada, a escola que separa o aprender do fazer. O que estamos dizendo com essa última frase, separar o aprender do fazer, é que na escola, na verdade, de uma forma geral, não é a única, ou melhor, não é a única instituição que se organiza da mesma forma para todas as pessoas. Ela, de fato, ela tem um caráter, ela não tem um caráter universal. Os filhos das pessoas que nascem na burguesia ou que têm um poder aquisitivo melhor recebem e vão para as escolas privadas recebem um tipo de educação. Os que vão da escola pública que não tem quando eu tenho a educação privada, educação pública, eu já percebo aí que há uma desigualdade social e interesses diferentes. Quem está no poder, continuam no poder. E quem não está no poder, continua subjugado a quem está no poder. Então, o ensino básico nessas escolas tem como objetivo a formação integral do ser humano em termos de acesso ao conhecimento geral, para depois, no ensino superior, assumir um caráter de especialização e formação para o exercício de uma profissão. Nesse caso, a classe trabalhadora tem como exemplo no nosso país a escola é diferente. A infraestrutura e recursos são escassos, péssimas condições de trabalho, salários baixos dos profissionais de ensino e, consequentemente, inúmeras desistências no ensino do magistério e dos próprios alunos. Evasão escolar. Nessas escolas públicas, geralmente, o número de evasões é bastante alto. Há muitas dificuldades para os estudantes concluírem o ensino básico, pois também porque precisam trabalhar, né? Por hora, alguns precisam trabalhar enquanto estudam, contribuindo para o sustento da família, ou mesmo por dificuldades de compreensão do próprio ensino ou dos próprios recursos que a escola produz naquele momento. Veremos no próximo vídeo a continuação dessa aula, tá ok? Porque esse é um assunto que tem muitas coisas para se dizer e ele é muito importante para a nossa compreensão e para a nossa formação. Até o próximo vídeo e um forte abraço.